Fala, meu amigo, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aulinha de física. Tá? Dessa vez direcionada a um público muito particular, um público militar, que é o pessoal da SpaceX. Estou gravando uma aulinha para a SpaceX. Mas não é só gravar a aula pela aula. Na verdade, antes de gravar essa aula, eu fiz um mapeamento de todas as provas dos últimos 5 anos. E gerei para você essa tabela que está aí na sua tela. Com os principais assuntos, quais são as aparições nos últimos anos, com que frequência um assunto ou outro cai. E você vai ver que eu coloquei nessa tabela em ordem decrescente de aparições. Ou seja, olha lá em cima, topo da tabela, associações de resistores, 6 aparições em 5 anos, de 2012 a 2016. Seguido de momento, de força, também com 6 aparições, empuxo, 4 aparições e assim por diante. Aí as aparições vão diminuindo, chega lá impulso, quantidade de movimento, 2 aparições. Próxima tabela você vê mu, 2 aparições. Lá embaixo na tabela, lentes, 1 aparição. Aí nós temos o princípio de Pascal, 1 aparição, lá embaixo na tabela, enfim. Com base nessa tabela, eu gravei para você 3 assuntos, que são momento de força, associações de resistores e empuxo, tá ok? Uma a uma, devagar, quase parando. Vamos lá, vamos nessa, vamos ao que interessa. Primeira questãozinha de momento. Ele fala que uma viga homogênea e de 200 newtons de peso e 8 metros de comprimento está articulada por uma extremidade a uma parede e é mantida na horizontal por um cabo de sustentação fixo, conforme o esquema da figura. Uma people de 60 kg se posiciona de pé a 2 metros da parede, guarda isso, 2 metros da parede. O módulo da força em newtons que a parede exerce sobre a viga vale. Meu amigo, é uma questão de momento, é uma questão de corpo extenso. Eu sei disso porque ele dá o tamanho do corpo e pede uma força. Isso aí é claramente uma questão de corpo extenso. O que eu faço então? Eu pego o sistema, isolo o sistema, vou ampliar aí para você apontar as forças que atuam sobre o teu sistema. Já começo pelo peso da barra no meio, porque a barra é homogênea, no meio. Além do peso da barra, eu tenho o peso do homem. É lógico, o peso do homem atua nele, but ele tem uma reação de empurrar via força normal a barra para baixo. Então eu vou direto ao assunto, eu aponto o peso do homem aí a 2 metros da parede, como disse a questão. Além do peso do homem, eu tenho fio, eu tenho tração, que está ali inclinadinha em relação à barra. E ainda tenho contato com a parede. Isso me gera uma reação que, aliás, é o que ele pede na questão. Olha só, ele pede a reação da parede. Eu vou dividir essa reação em duas. Uma reação horizontal Rx e uma reação vertical Ry. Isso para quê? Para que eu consiga separadamente calcular Rx e Ry e depois calcular a resultante das duas, via Pitágoras. Você vai ver, fica tranquilo. Cara, eu estou trabalhando com forças na vertical, peso, Ry, e na horizontal, Rx. Mas tem aí um patinho feio, que é a tração, que não está nem na vertical, nem na horizontal. O que eu faço? Decomponho. Olha a tração, não está inclinada? Não está nem na vertical, nem na horizontal. Eu vou decompor. Eu vou achar uma componente vertical Ty e uma componente horizontal Tx. Tá ok? Para quê? Para poder trabalhar dentro dos eixos vertical e horizontal. Quem seria o tal do Ty? Ty não está colado, ele está separado do ângulo. Então, Ty é T seno de 53. Como ele deu seno de 53 igual a 0,8, eu digo então que o Ty é 0,8T. Pode guardar esse valor. E o Tx? Quem é o Tx? Tx está colado. Se está colado é T cosseno. Como o cosseno de 53 é 0,6, o Tx então vai ser 0,6T. Ok? Tudo bem? E agora o que fazer da minha vida? Cara, é um corpo extenso e em equilíbrio. Eu tenho que aplicar as duas condições de equilíbrio, que são força resultante igual a 0 e momento total resultante também igual a 0. Olha só. Primeira condição, força resultante igual a 0. Ele não se mexe, ele não acelera. Então, a força resultante igual a 0 me garante que todas as forças da horizontal se anulam mutuamente. Da mesma forma que todas as forças da vertical também se anulam. Isso significa que eu tenho na horizontal Rx e Tx. Esses dois se anulam mutuamente, de tal forma que Rx é igual a Tx. Se quiser substituir, o Rx é igual a 0,6T. E guarda.
Verticalmente falando, eu tenho TY e RY puxando para cima. E o peso da barra, PB, e o peso do homem, PH, puxando para baixo. Eu digo que quem puxa para cima se anula com quem puxa para baixo, de tal forma que RY mais TY é PH mais PB. Substitui valores, vai lá. RY eu não sei. TY é 0,8T. Peso do homem vai valer 600, peso da barra 200, de tal forma que eu vou ficar com a equação RY mais 0,8T igual a 800. Guarda essa equação que eu vou usar, ok? Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Usar a segunda condição de equilíbrio. Qual é a segunda condição de equilíbrio? Momento total resultante igual a zero. Como assim momento total resultante igual a zero? A barra não gira, não rotaciona. Se ela não rotaciona, o momento total resultante é igual a zero. Calma, mas para falar de momento, eu preciso de quê? Eu preciso escolher uma origem, preciso escolher um polo do momento. E aí, malandramente, eu vou escolher o polo do momento em cima das forças que eu quero matar. Como assim? Eu não sei valores de Rx e Ry, então é lá que eu vou colocar o polo do momento. Olha lá. Polo do momento em cima de Rx e Ry. Isso por quê? Porque se a distância entre esse ponto de aplicação e o polo é igual a zero, o momento também é igual a zero. Eu nem olho para aquelas forças. Esqueça por enquanto. Não é que elas deixem de existir, elas deixam de gerar momento. Ok? Um outro detalhe. Repare que Tx é horizontal. A linha de ação de Tx passa pelo polo. Então o momento de Tx é nulo. Tio, não entendi. Cara, Tx está empurrando. Olha a barra horizontal. Empurra de lá para cá, que é o Tx. Meu irmão, isso vai rodar? Isso roda? Não roda. Então o momento é igual a quanto? Zero. A justificativa física é que a linha de ação da força passa pelo polo do momento. Perfect? Vamos mais. Quem mais? As outras forças geram momento. Olha só. Repare que a barra está aqui. O ponto fixo é aqui no meu ombro. Repare que TY puxa a barra para cima, então a barra tende a rotacionar no sentido anti-horário. Enquanto isso, PB e PH puxam no sentido contrário, puxam para baixo, tendendo a girar a barra no sentido horário. Como a barra não rotaciona, o momento total é zero. Os momentos se anulam mutuamente. O momento de TY é igual à soma dos momentos do peso do homem e o peso da barra. Olha a equação como fica. O momento de TY é o momento do peso do homem mais o momento do peso da barra. Perfect? Manda lá. Momento não é igual a F vezes D? A fórmula do momento não é força, distância? Então, eu vou substituir na equação a fórmula, FD. Momento de TY, quem é? É o TY vezes D1. Momento do peso do homem, D2. Da mesma forma, peso da barra, D3. Lembra que TY é 0,8T. Então fica 0,8T vezes 8, que é a distância D1. Meu amigo, TY está lá na ponta, a 8 metros, que é o tamanho da barra. Então a distância dele é 8. Beleza? Continua. Peso do homem, 600. Peso do homem, 600. Distância, 2. A questão fala disso. A questão fala que vale 2 e está na tua figurinha. E, como nós combinamos, peso da barra, 200. Eu aponto no meio a 4 metros por se tratar de uma barra homogênea. Corpos homogêneos. Tem o peso aplicado no centro geométrico. O centro de gravidade equivale ao centro geométrico. Então a distância vai ser 4 metros. Faça a continha. 0,8 vezes 8, 6,4. 1.200 mais 800. Soma tudo. 2.000. 6,4T é igual a 2.000. Tu vai descobrir que o T, então, é 312,5. Vai lá, pega esse valor, joga lá em TX. Tá vendo TX? TX não é 0,6T? Então, amigo, joga lá. T não vale 312,5? Então fica 0,6 vezes 312,5. Fazendo a continha, 187,5 é o valor de TX. Para tudo. TX vale isso? 187,5? Então matei Rx. Tá lembrado de quem era Rx? Olha lá. Tá lembrado que Rx era igual a Tx? Então, meu amigo, o Rx vai ser 187,5 newtons. Belezura? E o Ty, filho, tem que pegar aquela segunda equação. Tem que pegar Ry mais 0,8T igual a 800. E no lugar de T, jogar 312,5. Fazendo a conta, fica Ry mais 0,8 vezes 312,5 igual a 800, o que vai me dar um Ry igual a 550
newtons, ok? Cara, achei Rx, achei Ry. O que eu faço agora da minha vida? Eu posso pegar esses dois caras e somá-los vetorialmente. Pega Rx e Ry, já estão preparados para serem somados pela regra do paralelogramo, trace as paralelas, ache o vetor RR, que é o vetor reação resultante, aplique Pitágoras, diga que RR ao quadrado é Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Joga esses valores horríveis aí, 187,5 ao quadrado mais 550 ao quadrado, aguarde processando, eu tenho então o valor total de R resultante, que é nada mais nada menos que 581 newtons. Resposta letra A. Fechou? Mais uma questãozinha. O que tem aí pra gente? Associações de resistores. Olha. Mista. 4 ohms em série com paralelo. 4 ohms em série com paralelo. Filho, vamos ler a questão. Observe o circuito elétrico a seguir, no qual todos os resistores são ômicos e os demais dispositivos são ideais. Tipo voltímetro, voltímetro, voltímetro. Ah não, tem o gerador. Gerador também é ideal. O valor em ohms da resistência R do reostato, para o qual os dois voltímetros apresentam indicações idênticas, é... Olha só, filho, reostato. Reostato significa resistência regulável. Você escolhe o valorzinho dela. Então ele quer saber qual é o valor de R do reostato para que os dois voltímetros indiquem o mesmo valor. Isola o circuito. O que está acontecendo aí? 4 em série com o resto. 4 em série com o resto. Significa que a DDP de 9 volts do gerador vai se dividir pelos dois. Como ele quer indicações iguais, eu digo que o voltímetro V1 vai indicar 4,5 e o voltímetro V2 também indicações iguais. Nada mais, nada menos do que a metade da DDP do gerador, 9 volts. Belezura? Continua, não para não. E daí? E daí que você vai analisar agora a corrente elétrica. A corrente que sai do gerador não passa pelo voltímetro, lógico, ele é ideal. Ela passa pelo resistor de 4 ohms. E chega naquele nó, ela se divide. Uma parcela pelo resistor de 20, I1, e uma parcela pelo resistor reostato R, que eu chamo de I2. Se dividiu a corrente, correto? Se eu achar o valor de I, eu tenho como analisar o que acontece lá em cima. Dá uma olhadinha. Pegue o resistor de 4 ohms. Filho, a DDP dele é de 4,5 volts. Eu tenho como achar a corrente nele. Aplique U igual a R vezes I. Se você aplicar U igual a R vezes I, a DDP vale 4,5. A resistência vale 4 e a intensidade de corrente, então, vai dar 1,125 ampere. Olha só, a corrente no resistor de 4 ohms, 1,125. Cara, olha o resistor de 20 ohms. O resistor de 20 ohms está em paralelo com o reostato. A DDP é a mesma, 4,5 volts. Dá para achar a corrente I1 que atravessa ele, apenas aplicando U igual a R vezes I. Filho, se U igual a R vezes I, a DDP vale 4,5, a resistência vale 20 e o I1 vai ser 0,225 ampere, que é a corrente dele. Fechado? Mas peraí. E o reostato? E o resistor R? Fica com quanto? Cara, se eu tenho 1,125, que é a corrente total que vai se dividir, e 0,225 passa pelo resistor de 20, então o resto passa por R. Como assim? I2 é 1,125 menos 0,225, o que dá uma corrente de 0,9 ampere. Matei a questão. Se eu tenho a DDP 4,5 e tenho a corrente 0,9, aplica U igual a R vezes I. DDP 4,5, corrente 0,9, vai te dar uma resistência de 5 ohms. E aí você pode marcar a questãozinha letra B. Fechou? Maravilha. Mais uma questão, agora a questão de empuxo, meu amigo. Olha só, leia, acompanhe, take a look. Considere um recipiente no qual existe mercúrio de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico, ao qual adicionamos uma esfera de massa específica 9 gramas por centímetro cúbico e raio 4 centímetros. Um outro líquido de massa específica 4 é adicionado até que a bolota fique completamente submersa. Considerando que o líquido e o mercúrio são imissíveis, pode-se afirmar que o volume imerso da esfera apenas no mercúrio vale em centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos igual a quanto? Considere π igual a 3. Cara, empuxo, olha só que aí é perigoso, eu tenho 2 líquidos e uma bolota. Pega o recipiente. O que tem no recipiente? Mercúrio.
Densidade do mercúrio, 13,6. Bota a bolota. Botei. A bolota tem raio 4 centímetros, beleza? Joga outro líquido. Esse outro líquido é mais leve e não se mistura com o mercúrio. Ele tem densidade 4, ele vai ficar por cima e a bolota no meio. Olha só, 13,6 do mercúrio. Bolota, densidade 9, dado na questão. E o líquido, densidade 4. 13,6, 9, 4. A bolota tem uma densidade intermediária, então ela fica na meiuca. Ela fica ali, entre o líquido e o mercúrio, correto? E aí ele quer saber qual é o volume que fica só no mercúrio. É uma questão de empuxo. O que eu faço? Pego a bolota e aponto as forças que atuam. Peso para baixo. Cuidado agora. Tem líquido embaixo, líquido em cima. Não fique pensando que o líquido de cima exerce um empuxo para baixo. Mentira, caô, não é. Empuxo é sempre vertical apontando para cima. Então, meu filho, mercúrio tem um empuxo apontando para cima e o líquido também. Eu tenho 2 empuxos para cima. Belezura? Condição de equilíbrio. Qual é a condição de equilíbrio? Força total resultante nula. Então, quem puxa para cima se anula com quem puxa para baixo. Ou seja, somando empuxo do mercúrio mais o empuxo do líquido, eu tenho peso. Vamos substituir fórmula. Fórmula do empuxo, devagar, densidade, volume imerso, gravidade. Vai lá, toma! Densidade do mercúrio, volume imerso no mercúrio, gravidade. Densidade do líquido, volume imerso no líquido, gravidade. E o peso, massa, gravidade. E dá para cortar a gravidade, olha lá. Passa o rodzinho, toma a gravidade. E a equação fica reduzida. D vezes V do mercúrio mais D vezes V do líquido igual a massa. Ele não deu a massa. Não deu a massa da bola. Ele deu o raio. Ele deu a densidade. Com o raio eu consigo calcular o volume. Volume, densidade, volume, densidade. Calma. Densidade não é massa por volume? Então a massa é densidade vezes volume. É o produto dos dois. Joga isso lá. Pega a equação. Densidade do mercúrio, volume no mercúrio. Densidade do líquido, volume no líquido. Densidade do corpo, volume do corpo. E você pode substituir valores. Você tem as densidades. Do mercúrio, 13,6. Do líquido, 4. E da bolota, 9. Para tudo. Incógnita demais. O volume do corpo, que é o volume da bola, eu tenho como calcular. É volume de esfera. É 4/3 de πr ao cubo. Ele disse que o π vale 3 e que o raio vale 4. Filho, joga na equação. π, 3, raio, 4 ao cubo. Simplifica a tua equação, ficando 4 vezes 4 ao cubo, dando 256 centímetros cúbicos. Cara, menos um problema, menos uma incógnita. Eu tenho ali, então, volume da esfera 256. Joga na equação. 13,6 volume no mercúrio, mais 4 volume no líquido, igual a 9 vezes 256, que dá 2.304. Para, 2 incógnitas ainda. Pensa comigo. A bolota, uma parte no mercúrio, uma parte no outro líquido. O volume que está no outro líquido é o volume total menos o que se encontra no mercúrio. Como é que é? De novo, o volume que está no líquido, ele é o volume total menos o volume que está no mercúrio. Isso significa que matematicamente vai ser o volume no líquido é igual a 256, que é o volume total da bolota, menos o volume no mercúrio. Se eu pegar essa relação e jogar na equação de cima, cara, eu mato a questão, porque eu vou ficar com uma única incógnita. 13,6 volume no mercúrio, mais 4 vezes 256 menos volume no mercúrio, 2.304. Distribui, fica 13,6 volume no mercúrio, mais 1.024 menos 4 volume no mercúrio é igual a 2.304. Faça a continha. 9,6 volume no mercúrio é igual a 1.280. Eu acho o volume no mercúrio 133,3 centímetros cúbicos. E mato a questão. E marco a questão e parto para o abraço. Letra C, 133,3 centímetros cúbicos. Morreu. São os 3 assuntos. Carro-chefe para SpaceX 2017. Filho, dá uma olhada nisso com calma. Assiste de novo. Fundamentalmente, se inscreve no canal. Deixa teu like. Acende aí. Liga o sininho para que você tenha atualizações das nossas postagens, tá ok? Vou lá, tô indo nessa, até a próxima videoaula. Tchau!